acabamos de fazer menção, relata a história de Paulo e Silas. E quando nós olhamos para este capítulo, eu acho interessante que nós vemos a história deste homem de Deus chamado Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, mas um dia Jesus teve um encontro com ele no caminho de Damasco e transformou a vida de Paulo. Aquele que era perseguidor, agora passou a ser perseguido por causa do Evangelho. Paulo foi um importante missionário na divulgação do Evangelho, na propagação da mensagem do Evangelho de Cristo, para alcançar todas as nações do seu tempo. Paulo teve um encontro com o Senhor, foi transformado pelo Senhor, e agora Paulo vai sair nas suas viagens missionárias, divulgando a palavra do Senhor, ganhando almas para o reino do Senhor. Paulo chega em determinada cidade, prega a palavra do Senhor, forma ali uma igreja, forma uma liderança sobre aquela igreja. Então Paulo é o verdadeiro apóstolo. Não esses apóstolos que nós vemos por hoje, em dia, que se autodenominam apóstolos. Não. Paulo era um verdadeiro apóstolo porque ele era enviado e chegava às cidades e pregava o Evangelho. E ele foi um instrumento, né, e muito importante nas mãos do Senhor. Então Paulo, ele vai fazer 3 viagens missionárias. E este capítulo a qual nós lemos, em Atos capítulo número 16, vai datar da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, então, a Bíblia vai dizer que Paulo gostaria de pregar a palavra do Senhor na Ásia Menor, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo direcionava o ministério de Paulo, porque todo ministério tem que ter a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem direciona, o Espírito Santo é quem capacita, o Espírito Santo é quem leva, o Espírito Santo é quem dá a palavra, o Espírito Santo é aquele que nos envolve para fazer a obra missionária. Não tem como fazer a obra missionária, né, pastor Daniel, se não for através do Espírito Santo. Porque pregar a palavra, meus irmãos, se eu pregasse aqui em Atos 16 e amanhã viesse o pastor Daniel e pregasse em Atos 16, seria apenas uma repetição. Nós estaríamos falando de algo comum. Mas todos os dias, pode pregar a palavra do dia 1º ao dia 30 deste mês. Todos os dias, se pregarmos no mesmo capítulo, no mesmo livro, o Espírito Santo tem uma palavra diferente para cada coração. Porque isto não é do homem, é palavra de Deus, é palavra do Espírito Santo. E eu estou com essa palavra, estou estudando com a Maria, né? E ela falou, pai, se eu tiver a oportunidade, hoje eu vou falar lá em Atos 16. Então quero pedir perdão para a Maria aqui, que a gente estudou junto, né? Eu falei, se eu tiver a oportunidade, eu vou pregar em Atos 16. E Deus confirmou essa palavra desde o começo do culto, com os louvores que foram quebrados, que foram cantados aqui nessa noite. Porque as jovens cantaram aqui, há poder no sangue de Jesus para cadeias quebrar. Para cadeias quebrar. E Deus vai quebrar cadeias aqui nesta noite. Deus vai cortar laços aqui nesta noite. Deus vai fazer algo tremendo aqui nesta noite. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Eu sinto a presença do Espírito Santo que conduz essa palavra aqui nesta noite. Vidas serão transformadas nesta noite. Você não vai voltar para a tua casa do mesmo jeito, porque o Espírito Santo está presente nesta noite. Então Paulo vai fazer a sua segunda viagem missionária. Paulo é impedido de pregar na Ásia Menor pelo Espírito Santo. Ele queria pregar na Bitínia, o Espírito Santo também não deixou. E aqui ele está na cidade de Troade. E na cidade de Troade, ele vai ter uma visão de um varão macedônico, dizendo, venha até nós e nos ajude.
Paulo, então, entende que ele deveria ir para a Macedônia. Paulo vai descer a cidade, vai embarcar em Troade, vai pegar uma embarcação, vai até a cidade de Neápolis. De Neápolis, em terra, Paulo vai caminhando até chegar na cidade de Filipos. É interessante, porque aqui o autor Lucas se coloca na primeira pessoa, que significa que Lucas também está acompanhando Paulo nesta viagem. Além de Lucas, acompanha Paulo um homem chamado Silas, que também alguns conhecem como Silvano. Silas, a exemplo de Paulo, também era um cidadão romano. Então, está acompanhando esta comitiva missionária. Está Paulo, está Silas, está Timóteo. Timóteo também está acompanhando nesta viagem. Eles chegam na cidade de Filipos. Filipos recebe este nome porque é uma homenagem ao pai de Alexandre o Grande, chamado Felipe II. É uma homenagem. Esta cidade era uma colônia romana. Era uma miniatura de Roma na cidade da Macedônia. Os costumes eram de Roma, os hábitos eram de Roma, as leis eram de Roma. De sorte que tudo que tem naquela cidade, que tudo que rege aquela cidade, são as leis de Roma. Paulo vai chegar na cidade de Filipe II, de Filipos, e Paulo vai encontrar um lugar da oração. Paulo vai para o lugar da oração. As mulheres se reúnem à beira do rio. Naquela cidade não tinha nenhuma sinagoga. Então eles estão na beira do rio, no lugar da oração. E Paulo e Silas todos os dias estão indo para o lugar da oração. Mas quando Paulo e Silas estão indo para o lugar da oração, uma jovem, uma mulher, que tinha um espírito imundo sobre ela, um espírito maligno sobre ela. Essa jovem era uma espécie de pitonisa. Ela começa a gritar dizendo: aí vão os homens de Deus e anunciam o evangelho da salvação. Aí vão os homens de Deus e anunciam o evangelho da salvação. Se Paulo não tivesse o Espírito Santo, se Paulo não tivesse discernimento do Espírito Santo, talvez o seu ego ia inflar. Por quê? Porque aquilo que ela estava falando era verdade. Aí você me pergunta, como um espírito maligno está dizendo a verdade? Por acaso Deus precisa de testemunho de demônios para confirmar a sua obra? É evidente que não. E quando eu comecei a estudar esse texto, eu perguntei para Deus, Deus, por que que esta mulher está dizendo isto? Por que que esse espírito maligno está dizendo isto? E Deus falou ao meu coração, sabe por quê? Porque ela quer se colocar no mesmo patamar. Ela quer dizer, o espírito maligno quer dizer que aquilo que ela faz tem a mesma origem daquilo que Paulo faz. Ou seja, tem a mesma fonte, vem do mesmo lugar. Olha a estratégia do inimigo, é confundir os crentes. É colocar uma dúvida, e hoje tem um espírito de adivinhação rodeando por aí. E muitos crentes ficam impressionados com quem revela revela número do RG, revela número da casa, mas Deus vai jogar por terra todo espírito de adivinhação. Todo espírito que não procede da fonte do céu, Deus vai jogar por terra. Não é da mesma fonte, não é da mesma fonte. Ela quer confundir, mas quem está no lugar da oração não fica enganado. Quem está indo para o lugar da oração não fica enganado. Deus está dizendo, você não vai ser enganado enquanto estiver no lugar da oração. Elas querem confundir. O espírito maligno quer confundir
aqueles que estão ouvindo, mas Paulo e Silas estão indo para o lugar da oração. Deus está dizendo nesta noite, eu vou abrir a visão de alguém aqui que está enxergando, está com a visão embaçada, está com a visão que não consegue enxergar, mas se você for para o lugar da oração, eu vou abrir a tua visão para você enxergar aqui os mistérios que eu tenho para a tua vida. Sexta-feira eu estava voltando de São Mateus para Guaianazes, estava ali com a minha equipe, dirigindo a van, estava conversando com os meninos, de repente eles falaram para mim, você acredita em milagres? Eu falei, acredito. Você acredita que Deus faz milagres? Eu disse, eu acredito. E eu comecei a contar para aquela equipe alguns milagres que Deus havia feito na minha vida. E falando e contando aqueles testemunhos, eles disseram, você sabe que o diabo também engana, que ele também faz milagres, que ele também cura, que ele também opera algumas curas para confundir a mente das pessoas. E aí eles me disseram assim, olha, tem que tomar cuidado, porque uma tia minha me disse que você não pode colocar muito espelho na sua casa, porque espelhos grandes, são portais para os inimigos, para os espíritos imundos entrarem. Aí eu falei para ele, sabe o que acontece? Pode colocar quantos espelhos você quiser colocar na tua casa, porque casa que tem o Espírito Santo, espírito maligno não prospera. Na minha casa tem espelho grande? Tem. E lá não é portal para inimigo entrar, porque lá habita o Espírito Santo, o Espírito dos Espíritos habita na minha casa. Não precisa ter medo de patuá, de macumba, de vela preta, de galinha, não precisa ter medo de encruzilhada, porque o Espírito Santo é quem protege a tua casa, a tua família, a tua história. Ele não vai prosperar. Você está jogando por terra hoje. Pode colocar tua bolsa, o teu nome na boca do sapo. Deus está dizendo, eu estou cortando o laço hoje. Eu estou cortando o laço hoje. Obra de macumbaria não vai prosperar contra a tua casa. Obra de feitiçaria não vai prosperar contra a tua casa, porque eu corto o laço. Eu sinto a presença de Jesus na casa. Glória a Deus, mas tem que estar no lugar da oração. No lugar da oração. Certo dia, eu trabalhei com a minha esposa ali no Magic City, e Deus me despertou de madrugada e disse, coloca ela de joelho. E nós colocamos de joelho e oramos ao Senhor, porque Deus me mostrou alguém fazendo algo, alguma obra. Mas naquele momento nós ajoelhamos e oramos, e Deus entrou com providência, porque Deus ainda corta o laço. Tem alguém se levantando contra a vida de alguém aqui, para destruir a vida de alguém. Deus está me revelando nesta noite. Alguém fez uma obra para destruir a tua vida, teu casamento, tua família. Mas diz Deus nesta noite, eu estou jogando por terra agora. Eu estou quebrando o laço agora. Eu estou jogando por terra as armadilhas de Satanás agora. Deus está dizendo, eu estou indo lá. Eu estou indo lá agora. Eu estou indo lá agora. Eu estou revertendo a sentença ao teu favor agora. Eu estou operando o milagre agora. Não vai prosperar, não vai prosperar. Não vai prosperar contra a tua casa. Não vai prosperar contra a tua família. Não vai prosperar contra a tua vida. Não vai prosperar, não vai prosperar. Levanta a tua mão direita assim, ó. Porque enquanto você está com a tua mão levantada, Deus está dizendo, eu estou cortando o laço agora. Eu estou cortando o laço agora. Eu estou cortando o laço agora.
Enquanto uma mão está levantada, Deus está dizendo: eu estou guerreando ao teu favor agora. Aramandora rassuriandora baio. Deramandore carol de banda suriandora baio. Deramandora rassuriandora baca. Eu sinto a presença de Jesus na casa. Ele está cortando laços agora. Então ele quer confundir. Satanás quer confundir, mas Paulo e Silas estão indo para o lugar da oração. Mas ainda neste ponto, tem algo interessante que Deus me tocou para falar aqui. Sabe o que Deus me disse? Paulo repreende o espírito, não a mulher. Paulo repreende o espírito que estava sobre ela, não a mulher. Sabe por quê? Sabe qual é o grande problema? Tem gente levando para o pessoal aquilo que é espiritual. Sabe aquela tribulada que se levanta contra a tua vida? E você diz: se eu pudesse eu pegava no pescoço dela para esganar? Sabe aquele atribulado lá no teu trabalho que se levanta para te derrubar? E você está dizendo: se eu pudesse pegava no pescoço dele. Deus está dizendo: não leva para o pessoal aquilo que é espiritual. Quem está no lugar da oração nunca leva para o pessoal aquilo que é espiritual. Porque qual é o problema de eu levar para o pessoal aquilo que é espiritual? É porque quando eu não identifico a causa do problema, primeiro, eu vou lutar contra aquilo que não é para mim lutar. E a minha luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, potestades, para as hostes celestiais da maldade que estão nos lugares celestiais. É contra esta guerra que nós lutamos. Aí tem gente levando para o pessoal aquilo que é espiritual. Mas quem está no lugar da oração não fica enganado. Quando alguém se levanta, você repreende em nome de Jesus. Jesus, eu sei quem está usando ele. Eu sei quem está usando ela. Mas eu vou para o lugar da oração. Eu vou dobrar o meu joelho. Eu vou entrar no meu quarto. Vou para o lugar da oração. E o Senhor vai jogar por terra os demônios. Glória ao nome de Jesus. Paulo vai para o lugar da oração. Paulo e Silas não levam para o pessoal aquilo que é espiritual. Então ele vai resolver de forma espiritual. E olha como é interessante isso daqui. Só resolve de forma espiritual quem tem a visão. Por isso que eu disse que Deus vai abrir a visão de algumas pessoas aqui. Deus vai abrir a visão. Porque olha quando aquele exército cerca Eliseu. Geazi sai e olha e diz: olha, a coisa está feia. Tem carro, tem cavalo, tem guerreiro, tem espada. A coisa está feia lá fora, Eliseu. Aí Eliseu sai, só que Eliseu tem visão espiritual. Eliseu sai e olha e diz: não, tem carro de fogo, tem cavalo de fogo, tem brasa de fogo. Deus está dizendo: quem tem visão espiritual consegue enxergar a roda de fogo que está em volta da tua casa. Quem tem visão natural está olhando para o problema, está dizendo: ele vai me derrubar, Satanás vai me derrubar. Mas quem tem visão espiritual está enxergando nesta noite, uma roda de fogo que Deus colocou em volta da tua casa.
Deus colocou uma roda de fogo de volta na tua casa, Satanás não entra lá, Satanás não prospera lá, Satanás não vai fazer bagunça lá, porque quem te guarda é o guarda de Israel, e o guarda de Israel não dorme e nem tosquejará. E o guarda de Israel está acordado 24 horas por dia. Você está dormindo e ele está velando pela tua casa. Você está dormindo e ele está guardando a tua casa, diz o Senhor. Espiritual. Mas o fato de Paulo ter expulsado aquele demônio vai trazer consequências para a vida de Paulo e de Silas. Expulsou o demônio. E diz a história que aquela mulher tinha 13 senhores, que lucravam, que ganhavam dinheiro com as suas adivinhações. Mas Paulo chega, e o Espírito Santo chega junto, e os demônios vão embora. E agora aqueles que lucravam com ela não lucram mais. Aqueles que usavam a fé dela para ganhar dinheiro, já não vão ganhar mais. Porque quando chega a luz, as trevas vão embora. Porque quando chega a palavra, as trevas vão embora. Porque quando o Espírito Santo chega, as pessoas são libertas. Aonde a palavra chega, aonde o Espírito Santo chega, a libertação e os demônios batem em retirada. Não vai ganhar mais dinheiro. E eles levam Paulo cidadão romano. Silas também era cidadão romano. Não poderiam ser açoitados, mas foram. Não poderiam legalmente. Naquela época não tinha audiência de custódia para verificar as situações da prisão, não. Paulo e Silas foram chicoteados. Quem lembra da mensagem aqui do irmão Wellington, que falou ali de como Jesus, né? Ele foi açoitado. Ele foi chicoteado. Foi a mesma coisa que aconteceu com Paulo e Silas. Aquela zorrague também foi usada para chicotear Paulo e Silas. As costas de Paulo e Silas estavam dilaceradas. Paulo e Silas foram açoitados. Estavam na carne viva com as costas abertas. Foram jogados na prisão interior, na parte mais insalubre daquele lugar. Os pés foram amarrados, as mãos foram amarradas. Paulo e Silas estão com feridas expostas, com pernas e braços amarrados, mas não calaram a voz de Paulo e Silas. Mas não calaram a voz de Paulo e Silas. Eu não sei o que você está passando, mas olha você aqui. Tem glória ainda aí na tua boca. Tem glória ainda na tua boca. Eu não sei a situação que você chegou. Aqui talvez as feridas estão abertas. Talvez as feridas estão expostas. Olha o exemplo de Paulo e Silas. Perto da meia-noite, na hora mais escura, no momento mais escuro, Paulo e Silas estão orando e cantando e orando. Eu não sei o hino que eles cantavam, mas talvez foi o hino que a irmã Cíntia cantou aqui. Adorador. Cante comigo nesta noite. É tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar
Enquanto você adora, continue cantando este louvor. Porque enquanto você adora nesta noite, Ele está curando algumas feridas que foram abertas na tua vida. Enquanto você adora nesta noite, há uma glória que desce nesta casa nesta noite, para dizer: eu cuido da tua vida. Ele não te esqueceu. Solte a tua voz nessa noite. Adorar é o que sei. Nada pode calar uma Iramandarasuriandorabai. Não tem prisão que vai parar esta igreja. Não tem cadeia que vai parar esta igreja. Não tem nada que vai parar um adorador nesta noite. Mais uma vez. Adorar é o que sei. Aonde estão os adoradores nessa noite? Aonde estão os adoradores que não param de adorar? Que não param para a dificuldade? Que não param para as feridas? Que não param para as afrontas? Que não param para a doença? Que não param para a calúnia? Aonde estão os adoradores nessa noite? Aonde estão os adoradores? Enquanto eles adoravam, Deus mandou um terremoto. E o terremoto não veio de baixo, o terremoto veio de cima. Terremoto não veio de baixo, terremoto veio de cima. E você me pergunta: peraí, terremoto só vem de baixo? Porque terremoto é algo que acontece nas placas tectônicas, elas se movimentam e acontece um terremoto. Então o terremoto deveria vir de baixo, mas a Bíblia diz que o terremoto veio de cima. Veio de cima. Você não entendeu. Se tivesse entendido, já tinha dado glória. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou fazer um terremoto na tua vida, e o terremoto que eu vou fazer na tua vida vai abalar as estruturas. O terremoto que eu vou fazer na tua vida não vai vir de baixo, vai vir de cima. Providência está vindo de cima nesta noite. Milagre está vindo de cima nesta noite. Cura está vindo de cima nesta noite. Deus está dizendo: eu vou movimentar as estruturas e vou fazer milagre na tua vida. Mas o terremoto que veio de cima, primeiro, abalou as estruturas. O terremoto que veio de cima, por causa da oração, Deus vai libertar Paulo e Silas da prisão. Sabe o que Deus está dizendo? A oração é poderosa. Deus está dizendo nesta noite:
por causa da oração de Elias, eu fechei o céu. Mas por causa da oração de Elias, eu abri o céu e mandei a chuva. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Por causa da oração de Josué, eu parei o sol e a lua para dar vitória numa guerra. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Por causa da oração de Daniel, eu fechei a boca do leão. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Por causa da oração da minha igreja, eu fui buscar Pedro dentro da prisão. E por causa da tua oração, eu estou descendo com milagre para a tua vida hoje. A oração da minha igreja é poderosa. Um crente de joelho é mais poderoso do que um exército inteiro de pé. E por causa da oração da minha igreja, eu estou mudando a sentença hoje. Paulo e Silas estão orando e cantando. Deus mandou um terremoto e libertou eles da prisão. As cadeias caíram, porque quando Deus manda terremoto, aquilo que está preso vai ser liberado. Alguém já não está entendendo. Aquilo que está preso na tua vida, cadeias vão ser liberadas nesta noite. Aquilo que está preso vai ser liberado. Eu não sei o que você está esperando, mas Deus manda te dizer nesta noite que aquilo que está preso vai ser liberado. O céu está liberando nesta noite. Sabe aquilo que não vai para frente, sabe aquilo que não anda, sabe aquilo que todo ano você tenta e diz, Deus, nada muda. Deus está dizendo hoje, eu estou cortando as cadeias, estou liberando, estou soltando, estou liberando um milagre para a tua vida. Só quem acredita, levanta a mão direita para receber. Levanta a tua mão direita para receber. Eu sinto a presença de Deus aqui e tem milagre sendo liberado. Aquilo que estava preso está sendo liberado. Segunda coisa, a porta que estava fechada vai ser aberta nesta noite. Sou eu, Deus, que abro porta e ninguém pode, que fecho porta e ninguém pode abrir, mas também sou Deus que abro porta e ninguém pode fechar. E eu estou colocando uma porta aberta na tua frente hoje. Portas que estavam fechadas estão sendo liberadas hoje. Hoje Deus está liberando portas que estavam trancadas hoje. Hoje. Aleluia, aqui não é palavra de autoajuda, não são 7 passos para a vitória, não, nada disso. Isso aí é palavra de autoajuda, é filosofia humana. Aqui é palavra do céu para a tua vida e tem milagre sendo liberado hoje. É só para quem acredita. Para quem não acredita, vai voltar para casa do mesmo jeito. Mas quem veio buscar uma resposta de Deus aqui hoje, vai voltar para casa com milagre. Aquilo que estava fechado vai ser aberto. Paulo e Silas cantavam e oravam. Primeira coisa, cadeias quebradas. Segunda coisa, portas abertas. Deus não precisa de chave para abrir aquela porta que está fechada na tua vida. Deus não precisa chamar o chaveiro para abrir a porta. Deus está dizendo, a porta vai abrir sozinha, você vai passando.
Vai abrir sozinha, você vai passando. Vai abrir sozinha, vai abrir sozinha. Deus, eu não tenho recurso. Deus está dizendo, não se preocupa com isso. O recurso é comigo, a providência é comigo. O teu papel é ficar no lugar da oração, viu? Não sai do lugar da oração. Cada um tem que ter um lugar da oração. Não dá para orar no quarto, ora na sala. Não dá para orar na sala, ora no transporte. Ora no trem, ora no ônibus, ora dirigindo. Mas não deixa o lugar da oração. Porque enquanto você ora, tem milagre sendo liberado para a tua vida. Quero chegar no ponto mais importante da mensagem. Olha o carcereiro. Paulo e Silas foram para aquele lugar. E o carcereiro era o responsável. Se Paulo e Silas vão embora, ele morre. Se Paulo e Silas fogem, ele morre. Mas a primeira lição que eu aprendo neste episódio, sabe o quê? Deus vai tirar você dessa situação, não é fugindo, viu? Deus vai arrancar você dessa situação, não é por baixo, não. Quem te jogou lá vai ter que te tirar. Se nos jogaram aqui, eles que venham nos tirar. Somos cidadãos romanos. Você não vai sair humilhado, viu? E através desta prova que você está passando, Deus vai salvar alguém. Olha o propósito aí. Olha o propósito aí. Sabe esta ferida aberta aí? Sabe estas costas abertas aí? É porque tem almas para ser ganha para o reino. Sabe essa situação que você está passando aí? É porque tem vidas para ser ganha para o reino. Deus tem um propósito, salvar alguém lá na tua casa, por isso que as costas estão abertas, mas enquanto você ora, Deus está dizendo, eu cuido das tuas feridas, e eu tenho milagre, salvação está chegando na casa de alguém aqui. Tem salvação chegando na tua casa. Teus filhos não vão se perder. Tua família não vai se perder. Teu marido não vai se perder. Tua esposa não vai se perder. Porque as feridas estão abertas, mas tem salvação chegando lá na tua casa. O carcereiro não vai morrer, 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 porque as feridas estão abertas, porque Deus tem propósito de salvação dentro do presídio. Todo esse reboliço tem propósito. Ganhar almas para o reino, ganhar almas para o reino, ganhar almas para o reino, ganhar almas para o reino. As feridas estão abertas, mas continue adorando, porque enquanto você adora, Deus trabalha naquele coração de pedra. Enquanto você adora, Deus vai amolecer aquele coração de pedra, e aquele que você ora vai estar aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Deus está dizendo, Deus está ouvindo a oração de alguém, vai tirar de lá de fora e vai colocar sentado aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Vai ser um pregador da minha palavra, vai ser uma pregadora da minha palavra, porque eu transformo, diz o Senhor nesta noite. Primeiro, Deus não tira por baixo. Ele não vai sair humilhado, não. Eles que nos venham nos libertar. Segundo, o carcereiro, agora, ele vai.
cuidar das feridas. E quando ele vê aquela situação, vê aquela fé daqueles homens que estavam com as feridas abertas, mas não pararam de adorar e disse: eu quero isso para a minha vida. Eu quero isto para minha vida. Eu e a minha casa queremos isto para minha vida. Eu e a minha casa queremos isto para minha vida. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, ele pensou em se matar. Mas Paulo e Silas vão dizer: eles se prostraram. Paulo bradou e disse: não faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? E responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Meus irmãos, o que eu aprendo nesta passagem, o que eu aprendo nesta lição de Paulo e Silas, é que apesar das feridas, que a obra de Deus, que servir a Deus, que estar na presença de Deus, não é mar de rosa. Servir a Deus não é uma vida como se pregam por aí, uma vida apenas de conforto, de levanta a mão para receber chave do carro, levanta a mão para receber apartamento. Não, a vida de crente, a vida na presença de Deus, muitas vezes vai ter açoites, vai ter as costas abertas, vai ter feridas expostas, mas Deus está dizendo: eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido do teu ministério, eu cuido da tua saúde, eu cuido dos teus filhos, eu cuido. Continua me adorando, continua me servindo, não volta para trás, vai para frente. Se ora, está orando 1 hora, ora 2. Se jejua 1 dia, jejua 5. Se está fazendo propósito, continua no propósito, porque diz Deus nesta noite: enquanto você me adora, as cadeias vão ser quebradas. Enquanto você me adora, os laços vão ser cortados. Enquanto você me adora, a providência do céu para a tua vida. Não deixe a prova te parar. Não deixe a luta te parar. Não deixe a perseguição te parar. Porque nós vivemos numa geração que já não aguenta mais. Qualquer coisa quer abandonar. Qualquer coisa quer largar. Qualquer coisa quer voltar para trás, mas Deus está dizendo: na tua persistência, é na tua persistência que eu te dou vitória, e Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite, eu já vou entregar, mas Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite, que vai transformar o choro em alegria. Deus está dizendo nesta noite aqui, que vai mudar a situação. Aonde tem choro vai ter alegria.
Aqueles que esperam o final da tua história, Deus está dizendo, foi só uma vírgula, como já foi falado aqui nesta noite. Aonde colocaram um ponto final, Deus está dizendo, eu coloco uma vírgula e a história continua. Porque o propósito é ganhar almas para o reino. Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite, esta ferida aberta, estas costas expostas, só você e Deus sabe o que você tem passado por esses dias. Esta palavra tem uma direção, esta palavra tem um endereço. Deus está dizendo, tem alguém que chegou aqui dilacerado, igual Paulo e Silas. Tem alguém que entrou aqui nesta noite, dizendo, Deus fala comigo, porque eu preciso de uma palavra da tua parte. Eu preciso que o Senhor libere uma palavra para mim nesta noite, porque eu não aguento mais. Até quando eu vou ficar nesta prova? Até quando eu vou ficar nesta situação? E Deus está dizendo, tudo isso que você está passando tem um propósito. Tem vidas que estão esperando. Através dessa situação, Deus vai salvar algumas vidas. Tudo que eu falei aqui, e eu já vou concluir, se remete a isto. Se conclui nisto. Tudo aquilo que você tem passado é porque por causa de uma vida. Por causa de uma vida. Tem uma história de um grande pregador que se preparou para uma grande conferência, pastor Daniel. Se preparou para uma grande conferência. O pastor Daniel vai saber dessa história. Disse, olha, se preparou para um estádio cheio. E ele pregou a palavra. E apenas um jovem aceitou a Jesus. Ele disse, Deus, eu me preparei tanto para este congresso. Me preparei tanto para esta conferência. E o Senhor salvou apenas um jovem, apenas uma criança. Mas quem era esse jovem? Quem era, pastor Daniel? Um dos maiores ganhadores de almas. Um dos maiores ganhadores de almas de todas as gerações. Sabe por quê? Porque às vezes Deus vai abrir uma ferida nas tuas costas por causa de uma alma. Por causa de uma alma. Este jovem, aquele jovem que aceitou Jesus, foi um dos maiores ganhadores de almas. Deus está dizendo, esta ferida aberta tem propósito, porque tem vidas para ser salvas através da sua vida. Fique com esta palavra ao teu coração nesta noite. E creia que Deus está liberando cadeias que estavam presas, portas que estavam fechadas e vidas que estavam aprisionadas estão sendo liberadas através dessa palavra hoje.